Senhor, te agradecemos por esse tempo, por esse período onde nós vamos conversar, compartilhar algumas coisas a respeito da tua palavra. Que o meditar dessas coisas sejam agradáveis na tua presença e que a gente possa estar entendendo e de maneira profunda o que significa esse tema nas nossas vidas e se temos ou não agradado ao Senhor, cumprindo as tuas ordenanças. Em nome de Jesus. Amém. O que nós temos visto nesses 2 últimos domingos, o pecado não é somente o fruto do meio social, nem somente um desvio de caráter. Tá? Pecado não é somente fruto do meio social, nem somente um desvio de caráter. O pecado é toda intenção, ação e omissão contrária a Deus. O pecado é toda intenção, ação e omissão contrária a Deus. Tá? Por que omissão? Alguém lembra de um texto? Esse é meu garoto. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz está pecando. Tiago capítulo 4. Intenção. Algum texto? Você não pode mais. Intenção. Mateus, então vamos lá. Vamos lá. Mateus capítulo 5 é mais fácil. Mateus capítulo 5, né? Não basta você, o pecado não se reduz simplesmente ao ato, mas à intenção que está por detrás. Ok? E a omissão? Oi? Ação. Bom, ação é todo mandamento nas Escrituras onde se manda fazer ou não, ou manda-se não fazer, né? Essa é uma questão de ação. Aqueles que nasceram de novo não são escravos do pecado, Romanos capítulo 6. Vimos isso também, semana passada. Para aqueles que nasceram de novo, o pecado está destronado, limitado, mas não eliminado. A gente também viu a semana passada. Para aqueles que nasceram de novo, o pecado está... desculpa. Está duplicidade aqui, né? Tá, 2 vezes. É para você, para chamar a atenção. Aqueles que nasceram de novo devem viver como escravos da justiça, Romanos capítulo 6, e obedecer a Deus integralmente. A gente falou sobre a obediência semana passada, que nós temos que obedecer a Deus, mas eu gostaria de citar esse texto, obedecer a Deus integralmente. Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 15. Quem pode ler do versículo 1 ao versículo 3? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ok. Versículo 9. Do 9 ao 12. Mas Saul e o exército voltaram a Gade, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Roubaram tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu o monumento de sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Versículo 15. Respondeu Saul
eles preparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruí-los totalmente no instante. Versículo 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Tá. Qual era a ordem que Deus tinha dado para Saul? Destruir tudo. O que foi que Saul fez? Destruiu parte, ficou com as melhores coisas, tá? E para ele estava tudo em ordem. Samuel foi procurar Saul, que o encontrou, que não o encontrou, e onde estava Saul? Estava fazendo algo para a sua própria honra e depois tinha ido para Gilgal. Aí, o que fez Saul com relação a desculpa? Qual foi a desculpa que Saul tinha dado para Samuel? Qual desculpa ele deu para Samuel? Isso, eu fiz, quer dizer, eu não fiz exatamente aquilo que Deus mandou, mas assim, eu separei as coisas boas para sacrificar a Deus. Vejam só versículos 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em falsos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Pois, tudo bem, pode ler. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou por mim. o grande problema de Saul aqui foi desobedecer. Obedecer por partes. E quando a gente trata na questão de pecado, a gente precisa entender, conforme diz Romanos capítulo 6, que nós somos servos, escravos da justiça. Só existem dois tipos de pessoas. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. E quando o texto de Romanos capítulo 6 diz escravo de justiça, significa escravo por completo. Escravo tem que obedecer. E quando a gente pega o exemplo de Saul, ele não obedeceu. Obedeceu pela metade. Obedecer pela metade a Deus é como desobedecer, porque você tem que obedecer como escravo. E todas as vezes que nós nos deparamos com situações aonde vão acontecer algumas coisas e estão relacionadas com o pecado, nós temos que obedecer a Deus. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Muito do meu material estava aqui na apresentação, então a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma, tá? Hebreus está sendo escrito num contexto onde o autor da carta, a gente não sabe direito quem é, alguns acham que é o próprio Paulo, mas a gente não tem exatamente quem escreveu essa carta. Está sendo escrito para uma comunidade que tinha como fundo o conhecimento do judaísmo. E por ter como fundo o conhecimento do judaísmo, muitas questões levantadas aqui na carta aos Hebreus, a gente vê a respeito disso, tá? E muitas alegorias, uma série de alegorias aqui, inclusive essa que a gente vai ler a partir de Hebreus capítulo 12, tá? Vamos lá, verso 1. Quando começa no capítulo 12, a partir do verso 1, ele já começa com uma palavrinha que é muito importante, quando a gente lê, a gente para, né? Portanto, já que, essa palavrinha que implica numa conclusão em função de tudo que foi falado anteriormente,
E isso que foi falado anteriormente está no capítulo 11. E no capítulo 12 ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo peso e do pecado que nos envolve. Eu não sei qual é a tua versão, talvez a tua versão esteja de tudo o que nos atrapalha e nos envolve. Se você tiver uma outra versão, essa versão estará peso. A ideia aqui de testemunho o que está acontecendo aqui, Paulo está fazendo uma referência dos Jogos Olímpicos que existiam na sua época. E possivelmente o que ele está falando é a respeito de uma corrida. Então, o capítulo 11 diz respeito ao grupo de pessoas que caminharam em conformidade com a sua fé e passaram por problemas por causa disso. Foram perseguidos. E a palavra testemunha aqui é a palavra mártir. Passaram por martírio. Então, o que Paulo está falando aqui no capítulo 12 é o seguinte: olha, agora vejam essa nuvem de testemunhas que tem com referência ao passado que está olhando para a corrida que você está fazendo. Eu não sou corintiano, tá? Graças a Deus. Em compensação, eu sou pontepretano. Aí já é ruim demais. É ruim, né? Aí, também, tá certo. Mas uma das coisas que eu gosto de ver na torcida do Corinthians é a empolgação que esse pessoal tem. É muito interessante quando você vê aquela torcida gritando o quê? Aqui tem um bando de loucos. Ah, vai falar que só eu que assisto esse negócio. Aqui tem um bando de loucos, louco por ti, Corinthians. Aquilo assim, chama atenção. Então, é óbvio que não é isso que está acontecendo aqui, mas é como se fosse. Tem um bando de pessoas na arquibancada vendo a nossa corrida. E ele está chamando a atenção para isso. Vocês têm uma nuvem de testemunhas que estão acompanhando a corrida de vocês. A minha corrida. Portanto, livrem-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A primeira coisa aqui é o fato de peso ser peso e pecado ser pecado. Todo pecado é um peso, concordam? Todo pecado é peso. Atrapalha o nosso relacionamento com Deus, atrapalha a nossa comunhão com Deus e muitas vezes atrapalha a nossa comunhão com o próximo, com o outro. Por quê? Porque eu peco contra Deus e contra o outro. Às vezes eu peco somente com Deus, atrapalha a minha relação com Deus, mas eu também peco contra o outro, e aí vai atrapalhar a minha relação com Deus e com o outro. Mas, quando fala de peso, não necessariamente é pecado, mas atrapalha a nossa caminhada, mas atrapalha a nossa jornada cristã. Alguns autores acham que peso aqui está relacionado com o peso corporal. Fala assim, olha, para correr essa corrida, essa maratona, você tem que perder peso. Porque não dá fazer uma maratona com sobrepeso. Alguns acham que ele está relacionado com as vestes. Tá? Por quê? Porque os corredores corriam com a menor quantidade de vestes possíveis para eliminar esse peso. Tá, tudo isso é uma figura de linguagem. O que a gente precisa entender é que quais são os pesos que têm atrapalhado a minha vida? Quais são os pesos que têm me atrapalhado na minha jornada? A gente ia fazer uma dinâmica, vamos fazer uma outra agora. Se reúnam, por favor, de novo, em grupinhos, e discutam quais são os pesos que atrapalham a sua jornada. Não necessariamente pecado, tá bom? Eu não gostaria que vocês falassem de pecado. Quero que vocês falem de peso. Bom, vamos lá. Peso é peso, pecado é pecado. Tá? O peso, ele pode
ao longo do tempo, ou dependendo da situação, ele pode se transformar num pecado. Tá? Mas inicialmente nós vamos tratá-lo como peso. São situações que a gente deve se desvencilhar para não atrapalhar a nossa corrida e para não chegar a ser um pecado. Então, a gente ia fazer uma coisa mais, né, automática, tal. Vamos para papel e lápis agora, papel e caneta. Exemplos de peso. Oi? Telas. Esse negócio aqui atrás de mim, né? Isso. Aqui porque foi quase um pecado aqui, tá? Telas. Que mais? Por quê? Peraí, por que telas é um problema? Porque rouba tempo. Ok, entenderam? Telas, de uma maneira geral, é celular, televisão. Às vezes a gente investir tempo em oração, em leitura da palavra, às vezes no ensino da palavra, a gente está olhando para as telas. Tá, mas como é que a gente trabalha com essa questão de necessidade? Hoje em dia eu preciso de uma tela. Não, quando eu falo isso daí é de rede social, Netflix, essas coisas. A prioridade é o seu tempo. A tela em si não é um peso, é o que eu faço. Isso, exatamente. Ok, A importância que eu dou para ela, né? ok. Que mais? Agenda. Como assim cada um? Agenda? Tá, mas a demanda da vida moderna demanda uma agenda cheia também. Como é que você trabalha com isso? Acorda mais cedo? Não, é assim, gente. Nós temos que ter coisas práticas, não é? Por exemplo, eu tenho que ter celular, mas quanto tempo eu estou gastando no meu celular? Ou eu tenho que ter uma agenda. Você viaja, você trabalha, você tem que fazer isso, tem que pegar a criança na escola, tem que fazer aquilo outro. Como é que você trabalha com isso? Prioridade. Ok. Que mais? Descanso. Explica melhor, Priscila. O excesso, o não saber o seu limite, o não saber falar não, o não saber descansar e parar as atividades. Parar a atividade. É necessário que eu pare. Tem gente que não consegue parar, né? Tem gente que não consegue parar, tem gente que não consegue dizer não para a igreja. Tem gente que não consegue dizer não para a família. Né? Não, para, aqui tem o meu limite. Por que isso pode ser peso e atrapalha a sua vida nessa jornada cristã? Perde a perspectiva do que é ordinário e do que é eterno. Ok. Que mais? Reduz o tempo de intimidade com Deus. A ambição. Oi? Ambição. Desenvolve aí, Zé. Porque a gente quer muita coisa, ou quer demais a nossa capacidade, no nosso limite, e a gente acaba se desgastando e dando uma prioridade muito grande para isso. Trabalhar muito para ganhar dinheiro é errado? Sim ou não? Eu acho que está dentro da ambição aqui, né? Ó, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Então? Precisa trabalhar, porque os boletos chegam. O boleto chega. Agora, se for sem descanso, sem louvar a Deus, sem uma corrida, aquilo for o alvo, aí é pecado. Ok. Tá, mas essa ambição me parece assim, a não ser que eu esteja errado, é você sempre querer mais do que você tem. Um pouco mais. Eu quero um pouco mais. Então eu não tenho contentamento com aquilo que Deus me deu. Então eu quero um pouco mais. Toma cuidado que você vê que a gente está chegando em alguns limites, né? Parecem coisas que são pesos,
mas a gente está indo em algum limite que já está indo para pecado. Que mais? Excesso de religiosidade. E aí, explica melhor. Meu tempo, a maior parte do meu tempo em atividades religiosas, eu falo isso como filho de pastor. E é um dos grandes problemas de filho de pastor. Você é filho de pastor, é isso? Meu pai é falecido, mas são os grandes problemas que filhos de pastor. Os pais não dão o tempo necessário para os filhos e ficam. Não por maldade nossa, mas nas atividades religiosas. Sei. Todas as responsabilidades que seriam entregadas, a estrutura da igreja, faz com que a família fique de lado, depende do pastor. Quando eles vê, os filhos estão fora, estão detestando a igreja, estão fazendo de tudo. Então vejo que até entre a religiosidade, eu estou falando o meio eclesiástico. Ok. Mais alguém? Beleza? Me deixar irritar. Oi? Me deixar irritar pelas coisas pequenas. Ok. Irritação. Irritação. Exemplo? Assim. É o pecador, né? Quem se atrasa é o pecador. Tá. Vamos tomar um cafezinho? Sim, a gente tenta se ajeitar melhor aqui. Nós chegamos a alguns aqui, mas eu acho que tem mais. Alguém estava falando para mim a respeito de cuidados com o corpo. Né? Cuidados com o corpo. Pode ter excessos aí e você começar a ir para a vaidade. Né? Então eu vou colocar aqui cuidados com o corpo. Oi? A vaidade é o excesso dessa situação, né? Cuidar é outra coisa. Que mais? Isso aí, deixa quieto. Semana que vem vai ter filminho. Vamos lá, que mais aqui? Eu acho que tudo que está sendo dito aqui, a palavra-chave é excesso. Excesso. Geral. Excesso de trabalho, excesso de cuidar do corpo, Ok. excesso de trabalho dentro da igreja que esquece, quem só quer comunhão e qualidade com Cristo, excesso da vida particular, cuidar dos filhos. Ok. Então, a palavra-chave do peso é o excesso generalizado. Ok. Independente das outras áreas. O que predomina é excesso, não a ponderação. Como na minha área, eu sou formada em direito, então você tem que pôr na balança. Então, o excesso é a palavra-chave. Ok. Mais alguém? Consciência, que sentido? No sentido da gente saber que muitas vezes dá para priorizar o que precisa ser priorizado e a gente não prioriza e depois fala desse ponto, podia ter feito isso, Tá. podia ter criado meus filhos de uma maneira diferente, depois daquela situação aconteceu e eu não fiz. Aí a consciência pesa. Ok. Gente, vida cristã não é corrida de 100 metros rasos. Tá? Vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Vida cristã é muito mais próxima de uma maratona.
é uma jornada. E nessa maratona, muitas vezes, a gente vai fazer algumas coisas que são em excesso e a gente vai pender a corda para o lado do pecado. Nós temos que cuidar dessas situações e nós temos que entender isso. É uma jornada de vida. Sabe, Zé, eu estava lembrando aqui dessa questão de peso. A gente fazia parte de um grupo de jovens e o Zé era uma espoleta. A Denise está aqui para não me deixar mentir sozinha, não deixar eu pecar sozinho. E tinha uma dinâmica, nós estamos falando disso há mais de 50 anos atrás. Menos, né? Não, um pouco menos de 50. E tinha uma dinâmica que o Zé Luiz fez parte, nem sei se ele lembra, e um grupo de jovens onde ele cobria uma pessoa com cobertor. E ele perguntava para essa pessoa coberta com o cobertor, o que é que está te atrapalhando, o que é que está te pesando? E a pessoa ia tirando sapato. Não, é o sapato que me... Então tira o sapato, tira a camisa, tira a calça, e assim foi, né? E ele estava com uma cueca na cor da pele. E a hora que tirava o cobertor, que era o problema maior, era o cobertor, a pessoa saía correndo. Então isso, há quase 50 anos atrás, era muito engraçado. Mas é uma realidade para os nossos dias. Tem algumas coisas, são cobertores que a gente tem colocado na nossa vida, que estão atrapalhando. E a gente vai tirando outras coisas. A gente vai achando que determinadas coisas são problemas, quando na realidade nós temos um cobertor na nossa vida e esse cobertor precisa ser tirado, porque isso vai atrapalhar a nossa jornada. Vejam só a continuidade do texto de Hebreus capítulo 12. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Alguma versão de vocês deve estar tenazmente nos assedia. Você já... Vou voltar aqui, né? Na época de infância. Quando você fazia pipa ou maranhão, que tipo de cola você usava? Trigo. Farinha de trigo. Vocês lembram quando entrou a cola tenaz? Cole com tenaz e descole se for capaz. Quando começou a entrar a cola tenaz na mão da molecada, ou a gente fazia farinha de trigo, quando muito, goma arábica. Tá? Aí veio a cola tenaz e é fantástica, porque ela tem até hoje, né? A molecada usa, só que agora usa em bastãozinho. Mas naquela época você precisava economizar em muito, você punha pinguinho, porque era caro, a gente não tinha dinheiro, e fazia ou de farinha de trigo, e ficava aquela maçaroca na vareta, ficava aquela coisa horrível. Mas quando veio a cola tenaz, a gente, né, era um negócio sensacional. Essa palavra tenaz é a palavra que deu sentido à cola, e é o sentido que tem o pecado aqui. O pecado tenazmente nos assedia. Tem um pecado que ele não larga da gente. Tem algumas coisas na nossa vida que facilmente a gente deixa envolver. Entendeu a ideia de pecado? Tenazmente te assedia. É aquilo que fica grudado em você. É aquela luta de maneira constante a respeito daquele pecado. Daquela situação que faz com que o seu relacionamento com Deus fique afetado, ou o seu relacionamento com o próximo e com Deus fique afetado. Fale. Acho que não. Acho que o que Paulo está falando é que Deus colocou alguma coisa, possivelmente na saúde dele, para ele lembrar-se de quem ele era. Tá? Para que ele não se gloriasse das coisas que ele tinha recebido de Deus, visões e como é que Deus tinha conduzido a vida dele.
tá? Eu acho que são coisas distintas. Eu acho que tem pecado que fica, sabe, parece que a gente não está grudado na gente. Eu acho que pode dar a ideia de um pecado de estimação. Aquilo que você entende de pecado, que você luta contra, mas que ele está sempre te assediando e você, às vezes, fleta com aquilo. Entenderam o que ela falou? Tem alguma coisa que você estima, parece que você está trazendo ele de volta a todo momento. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Eu acho que de manhã, mas me assedia é quando eu olho no espelho. Não é que eu vejo alguma coisa bonita, não, mas é que eu acho que aquilo que eu vejo no espelho, acho que pode fazer qualquer coisa. Olha, eu não entendi o que você falou. Aquela pessoa com quem eu estou vendo no espelho, ele pode fazer qualquer coisa naquele dia. Ele pode. Então isso aí me assedia. Ok. Ou seja, eu posso fazer. Eu faço. Eu não quero fazer. Eu chego, vou fazer. Aquele versículo que diz assim, hoje eu vou fazer isso aqui, amanhã eu faço isso, faço planos. Eu faço meus planos e Deus não está suficiente. Tá, eu entendi. Eu entendi, mas a reflexão aqui nossa é saber o seguinte: se tem pesos que a gente precisa tirar, a gente precisa ficar atento com o pecado que tenazmente nos assedia. Tá? O que é na minha vida que está me assediando? O que acontece na minha vida que, dia após dia, às vezes eu tenho até lutas que têm me assediado de forma mais constante? O Dó, no nosso grupo, a gente colocou a nossa velha natureza. Ok. Realmente é muito difícil esse processo de santificação. Não sei se você pede, mas aquela natureza, seus hábitos, seus costumes, é muito difícil se livrar deles. Tem algumas coisas que parece que estão impregnadas, né? E a gente precisa trabalhar com isso, não tem jeito. Se a gente está falando a respeito de pecado, muitas vezes a gente trabalha naqueles pecados maiores, que muitas vezes parecem que saltam aos nossos olhos. Contudo, existem determinadas coisas na sua vida, na minha vida, que está ali. É tenaz. É tenaz. Cada um sabe do seu. A gente não tem uma regra geral para isso. Tá? Não posso dizer, olha, isso é para você. Tem algumas coisas para mim e você tem algumas coisas para você. O que você precisa fazer, assim como eu, é parar e pensar qual é o pecado que tenazmente está te assediando. Você está com a mão levantada? Ok. Tá bom. Entendi o que você falou. Mas assim, o texto que a gente usou a semana passada foi 1 Coríntios capítulo 10, que não chega para nós nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Tá? Deus, ele não tenta, ok? Mas ele prova, está lá em Tiago. Deus vai colocar provas na sua vida, mas essas provas são para você crescer na sua espiritualidade. Ok? Deus não tenta, ele não tem o objetivo de que essas provas promovem em você algum pecado. Contudo, Satanás, nosso adversário, como um leão que ruge, e a impregnação da minha mente, tem uma pegada aqui na minha mente que lembra dessas questões pecaminosas
E eu posso pecar em meio a situações de provação, por uma decisão minha, tá? Decisão minha. Era isso a tua pergunta? Ok. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 12. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se tem uma motivação, porque nós temos um grupo de pessoas que está como se fosse num estádio, torcendo por nós, tá? Se a gente tem um objetivo de chegar num determinado ponto, nós temos que entender que naquele ponto tem alguém esperando pela gente. Jesus. Gente, a jornada cristã não se trata de quem chega primeiro. Tá? Na vida cristã, nessa corrida, não se trata de quem chega primeiro. Sabe por quê? Alguém já chegou. Alguém já correu. Jesus já correu. Jesus já chegou. Jesus está aguardando a passada de linha. Tá? Não é uma questão de eu chego melhor, eu chego pior. A questão aqui é eu chegar. É uma jornada onde eu tenho que correr, porque eu tenho uma carreira que está proposta, e nessa carreira que está proposta, o meu objetivo é estar olhando para o Senhor Jesus. É o que Paulo fala com relação a... Quando ele diz assim, olha, eu não considero ter alcançado a perfeição. O que acontece, eu considero tudo como refúgio e prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu tenho uma soberana vocação, você tem uma soberana vocação, nós temos um objetivo, Deus permitiu que a gente estivesse nessa jornada, Deus permitiu que nessa jornada nós estivéssemos juntos. E nessa jornada que nós estamos juntos, nós estamos correndo para alcançar um alvo. E o alvo que a gente tem para alcançar está ali. O Senhor Jesus está nos aguardando. Por isso, temos que pensar nos pesos e nos pecados que têm nos assediado. Ok? Fale. Isso lembra bem aquele livro O Peregrino, né? Ele vai sofrendo uma série de tentações para atingir e vai uma jornada, né? Ok, ok. Queridos, nós vamos sair mais cedo, tá? Porque muito do meu material estava na minha apresentação e eu não quero ficar aqui jogando algumas coisas que não necessariamente estavam na apresentação. A gente continua a semana passada. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade e pelo tempo onde a gente pôde considerar a respeito do que significa peso, do que significa pecado. Eu peço, Senhor, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas para que a gente considere essas coisas, trabalhe também nas nossas vidas para que nós tenhamos coragem em olhar as coisas que têm nos atrapalhado na jornada, olharmos como peso e colocarmos as coisas no devido lugar, olharmos como pecado e muitos daqueles que têm nos assediado, têm sido na nossa vida como colado em nós, nós precisamos olhar para eles, precisamos confessá-los, precisamos eliminá-los da nossa vida. Pedimos ao Pai que o Senhor trabalhe através do Teu Santo Espírito, nos mostrando, nos convencendo nesse processo de santificação. Eu peço ao Pai que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus.